Fala aí pessoal, hoje eu tô aqui num cenário improvisado, o áudio não tá tão bom porque eu acabei esquecendo de trazer o microfone de lapela, mas eu vou falar de um assunto que vocês pediram, que é a saída do ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, né? O que isso impactaria com a China, se é bom, se é ruim, e esse próximo ministro que acabou de entrar agora, esse França, né? Será que ele é bom, ruim? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Se é o primeiro vídeo que está chegando, lembra que eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente fala de importação empresarial e também comenta de algumas situações políticas internacionais entre o Brasil e China ou a China e o mundo. Se você gostar desse vídeo, lembra de deixar sua curtida aí e sua dúvida ou comentário, deixa aqui que eu sempre interajo com todo mundo. Bom, é importante entender que um presidente, pelo menos no Brasil, pode escolher livremente os seus ministros, né? É claro que, como qualquer cargo político, ele vai ter que pagar de volta alguns favores de quem ajudou ele a chegar até lá. Não importa o partido, não importa a visão, não importa para que linha se ele siga de esquerda ou direita. Quem ajudou a financiar ou dar o suporte para chegar ao poder vai ter esse poder de barganha para pedir algum cargo. E por quê, né? É tão interessante um cargo ministerial? Porque você está controlando a pasta direta de verbas, você está controlando a indicação de outras centenas, nem dezenas, centenas de cargos, né, comissionados dentro. Você está selecionando os cargos que vão ser os embaixadores, por exemplo, fora do Brasil, em cada país diferente, nas embaixadas, né? E cada um dos ministérios tem poder, vamos falar assim. E essa busca pelo poder é a busca constante de todos os políticos. No caso de um presidente, vamos falar especificamente do presidente Bolsonaro, ele tem os apoios de quem? Primeiro é a ala ideológica, né? A ala ideológica tem sido muito atrelada apenas a esse governo de direita, mas ela sempre foi presente. Se pegar os governos anteriores, como a da Dilma e do Lula, também tinha uma ala ideológica, que prevalecia a ideologia um pouco mais social, vamos falar assim, ideologia de esquerda. E aí a ala ideológica do Bolsonaro prevalece um pouco aqueles conceitos que falam que vem do Olavo de Carvalho, ou os conceitos de direita, do conservadorismo. Também tem a ala religiosa, que apoia, né? Então existem deputados, existem pessoas que suportam o governo por causa disso, e também tinha nos governos presentes, com menos mais força, sempre vai existir a ala religiosa. Tem também a ala das Forças Armadas, né? E aí eu acho que o pessoal confunde bastante, né? Eu falo isso porque eu conheço tem até alguns clientes da empresa que importam que são do Exército. Quando a gente fala que alguém é do Exército, alguém é um capitão, alguém é um general, a gente associa com um militar que é um cara da polícia que cresceu. Eu não tô falando que alguém da polícia não é inteligente, não é isso. Mas o cara, para ser um general, para ser um capitão, ele precisa ser formado, ter mestrado, ter uma outra formação, falar várias línguas, ter vários cursos de estratégia, de gestão. Cara, é muito difícil você ser um general. Eles ganham muito bem, tem vários benefícios, mas é um cargo que demora muito para chegar. É claro que vamos falar assim, um coronel, um capitão, conhecem menos, pelo menos academicamente, que o general, mas eles conhecem bastante. A ala das forças militares também tem um apoio muito forte ao governo atual, e também a própria ala política, que é o famoso ala do Centrão. Todas essas têm interesses diferentes, mas de uns tempos para cá realmente houve uma pressão muito grande e o ex-ministro, vamos falar assim, das relações exteriores, o Ernesto Araújo, caiu. E assim, se a gente pegar, existem várias pessoas comemorando. O pessoal me perguntava bastante, assim, naquelas declarações que ele fazia, não só o filho do presidente criticando a China, se eu estava satisfeito com ele, se não era melhor um cara desse sair. Eu já vou dar minha opinião no final do vídeo, mas é importante que, é claro que tudo beneficiaria, né, a China e o Brasil, em teoria, poderia me favorecer e eu deveria escolher por esse lado. Mas nem sempre eu tendo a isso, eu vou explicar um pouco no final. Então, vamos pegar assim, os principais argumentos. Se pegar a ala um pouco mais social, a ala da esquerda, e o maior motivo que usaram para pressão, até para que estavam dizendo porque ia ter o impeachment, mas ele pediu demissão antes, era que ele não articulou bem as vacinas com os outros países, né? Não articulou antes, não comprou mais vacinas antes, e a gente está atrasado, e compara a gente com os Estados Unidos. E é claro que, eu sendo bem sincero, eu acho que a gente poderia ter agido um pouco mais rápido, né? Vamos falar assim, a postura do governo pró-vacina começou de algumas semanas para cá. Até antes disso era, enquanto não pedirem registro da vacina, não é minha culpa. Em teoria tá certo, né? Mas, pô, se é meu interesse ter vacina, eu vou correr atrás, né? Eu vou falar pro pessoal da Anvisa correr atrás do registro. É um pouco diferente. E aí culparam um pouco ele, né? Eu acho que ele só foi um bode expiatório, porque se a gente pegar outros exemplos mundiais, como o Canadá, é o país que comprou as vacinas mais cedo que todo o mundo, né? Ele fez pedidos antes.
e pergunta qual a porcentagem lá de vacinados ou quantas doses eles conseguiram. Quase nada. Eles mal receberam vacina e não estão conseguindo colocar. E querendo ou não, o Brasil, neste momento que eu falo, é o 5º país que mais vacina no mundo, né? E aí começaram a usar o argumento que, poxa, mas se pegar a porcentagem de população do Brasil, nós estamos muito atrasados. Mas, gente, se pegar a China, tá mais atrasado ainda. E a China cria vacina. Então não dá para usar esse exemplo. Quem que são os primeiros lá? Mônaco, aquele país na Europa, né? Aí tem Ilha Seychelles, que tipo assim, tem 2.000 habitantes. Então é claro que é mais fácil você comprar 2.000 doses do que você comprar 20 milhões, por exemplo, do que a gente já aplicou aqui. Então esse foi o maior motivo. E o segundo motivo foi falando que ele criticava muito a política da China, que era complicado, que estava desgastando o relacionamento, isso podia prejudicar relações futuras. E assim, nesse aspecto, tá certo, né? Quem lida com a China, dá pra saber, a gente até brinca que é coração de vidro. Qualquer coisa que você falar, eles vão ficar magoados, vão ficar assim, vão levar muito pro lado pessoal. Você não pode criticar em nenhum aspecto do Partido Comunista, você não pode criticar em nenhum aspecto a China, porque senão isso vai refletir para os negócios, para a cooperação inteira, né, do país entre Brasil e China. E eu acho isso um pouco, eu diria, exagerado, né? Não é bem assim, não é porque alguém criticou alguma coisa que está errado, vamos falar assim, na minha empresa, no meu jardim, que eu, só porque você me criticou, eu vou ficar dodóizinho e não vou fazer relações com você. Apesar de parecer meio ridículo, né, isso é o que acontece lá com a China. Aí o pessoal começou a falar que ele não tinha muitos feitos, que ele não fez nada. Aí se você pegar assim, ou que está trocando muitos ministros, né, é o segundo ministro das Relações Exteriores. Se você pegar, por exemplo, no governo Temer, né, vamos falar que o governo ficou só 2 anos no poder, né, ele teve o José Serra como ministro das Relações Exteriores, depois trocou para o Marcos Bezerra Galvão e depois, por último, ficou o Aloysio Nunes. E se você pegar um pouco antes, por exemplo, o governo da Dilma Rousseff, teve o Antônio Patriota, depois o Eduardo dos Santos, Luiz Alberto Figueiredo e o Mauro Vieira, né? Agora, se você pegar isso, você sabe algum dos feitos desses caras? Não teve nenhum feito de expressão. Acho que alguém ficou muito conhecido porque ficou muito tempo no mesmo lugar, é o Celso Amorim do Lula, que já tinha sido ministro das Relações Exteriores no governo do Itamar Franco. E se você pegar assim, olha na internet, quais foram os maiores feitos do Celso Amorim? Ele gerenciou a crise na Bolívia, né, quando eles começaram a falar que todas as empresas seriam do governo e estavam confiscando a própria petroleira da Petrobras por lá, e ele gerenciou essa crise. E pega o outro conflito que ele gerenciou, que era o Equador e Colômbia, que eles estavam tendo um conflito entre eles, e o governo brasileiro teve lá até o decretado que os funcionários da Odebrecht não podiam sair do Equador, e quem que interviu? O Celso Amorim. Então assim, mesmo os grandes feitos desse ministro de Relações Exteriores famoso isso aí, não teve assim nada de expressão em relação a grandes acordos. E a minha opinião, né, vamos falar assim, antes de falar a minha opinião, vamos falar um pouco com a visão da direita, né, que protegia um pouco ele. Primeiro, porque uma das funções do ministro das Relações Exteriores seria sim trazer novos acordos. Vamos pensar assim, poxa, vamos fazer com que o azeite da Grécia entre no Brasil com 0 imposto, então eu vou trazer mais azeite seu e em troca eu vou te vender esse produto aqui. Ou vou pegar esse produto aqui da África, vou fazer eles trazerem um investimento X, em troca eu vou comprar tal. Esse eu acho que é um principal fundamental, né, trazer mais dinheiro para o país. Então seria como se fosse um vendedor de uma empresa, né, captando novos investimentos ou vendendo o que a gente tem para outros países. E a outra, é claro, é garantir o bom relacionamento e assim, qual é a visão do Brasil para o mundo, né? E o que o pessoal da direita falava muito é que assim, ou você engole o que a China está falando, ou você não faz negócios com ela. E isso era um pouco o que chamam de ala ideológica, que estavam peitando bastante discutindo um pouco com o Ernesto. E assim, vocês sabem da polêmica, por exemplo, do 5G. Né? O 5G não estava entrando na Europa, teve os países que já não declararam que querem o 5G lá na Europa. E quem pressionou mais isso, vamos falar assim, se você pegar quem está pressionando mais, era o próprio Congresso, né? Os deputados ou senadores pressionando ele. Para quê? Pro 5G entrar. E aí, assim, será, né? A gente conhece os famosos e honestos políticos, deputados e senadores, será que não há nenhum interesse em trazer uma mega infraestrutura chinesa? Será que ninguém está ganhando alguma coisa por trás? Não dá para falar que sim, não dá para falar que não, né? E quem estava blindando esse tipo de investimento, sim, era esse atual ministro das Relações Exteriores, que foi taxado do gabinete do ódio, né? E assim, eu entendo os dois lados. Eu quero que você entenda que se você abre totalmente as pernas para a China e aceita tudo, é ruim. Só que se você confronta ela de bate-frente, também é ruim. Então eu acho que ele não soube jogar o meio termo, né? Ele acabou pegando um pouco no extremo radical, mas eu não acho que foi um péssimo exemplo, né?
De novo, porque se você pegar e ler os acordos que outros ministros das relações exteriores trouxerem, são muitos, né? Os caras têm que fazer discurso na ONU do que o Brasil é, e deve ser aquele discurso padrão, copiado e colado, paz, união entre os países, vamos buscar a bilateralidade dos negócios. Não deve ter lá muita... Quem faz RI, assim, quem conhece um pouco disso, se pegar, são textos genéricos que você não pode dar muita opinião, não pode ser muito objetivo, você não pode ser muito contra nem a favor de ninguém. Agora, o novo ministro, ele deve estar provavelmente com um pouco mais de apoio do Congresso, vamos falar assim, mas não dá para saber o que vem pela frente. Não dá para saber se vem novos acordos do 5G, não dá para saber se ele vai trazer novos investimentos ou novas parcerias com os outros países. A relação China e Brasil é aquela que não importa, pelo menos no momento para a China, eles não têm de onde comprar tanto alimento como a gente, né? Então, sabe, não sei se você tem aquele exemplo de um fornecedor ruim, que você não gosta muito dele, não vai com a cara dele, mas você tem que comprar o produto porque só ele vai ter aquilo, e não tem como alguém produzir tanta soja, milho e carne no mundo que compense isso, né? E aí, se você pega o Brasil, depende tanto da China como o mundo depende, que não teria como deixar de comprar. E aí já tem produtos brasileiros, produtos chineses que são sobretaxados quando chega aqui no Brasil. Já tem produtos que têm uma certa dificuldade de entrar na China. Então o máximo que vai acontecer é só um pouquinho de atrito nas redes sociais, e eu não acho que vai acontecer nada sério que proíba ou dificulte o relacionamento dos dois países no aspecto negócios. É claro que talvez a política, esses papinhos, fiquem um criticando o outro. Eu acho errado a China deixar um cônsul, né, se posicionar falando com o ministro ou falando com um deputado. Acho que não tem nada a ver, o cônsul tem que fazer visto, tem lá que fazer as coisas que ele tem que fazer e informar a China de volta para se posicionar, né? Mas, infelizmente, é assim. E é isso, pessoal. Obrigado. Espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco mais de cunho político, de opinião do que está acontecendo. Deixe seus comentários aqui embaixo e até o próximo vídeo.